A situação tá preocupante com One Punch Man. 3 episódios já saíram, as críticas só sobem e esse terceiro teve mais algumas amostras de que, a situação tá complicada. Mas nesse vídeo a gente vai falar do lado ruim, o que realmente complicou, o como a história tá indo bem mais devagar do que o esperado. E aí a gente tá falando de roteiro e não necessariamente de animação, que já se sabe que estão criticando bastante. E claro, vamos falar sobre os acontecimentos em si, tudo que tá rolando nessa nova temporada de One Punch Man, que por enquanto só tá liberando aí muita raiva, desespero, decepção. Se você não pensar assim, tá tudo bem, deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber muito. Você tá decepcionado e sofrendo com a terceira temporada de One Punch, ou você tem conseguido extrair o que é bom dessa história, que afinal de contas é maravilhosa? Vem pra esse vídeo sincerão com a minha opinião, todos os últimos acontecimentos de One Punch, terceiro episódio. Não esquece de se inscrever e deixar seu like pra acompanhar todos os próximos vídeos e receber as novas notificações. E se você gosta de camisetas com estampas incríveis, inspiradas no universo de anime, Japão, loja.com.br/Gabi_Xavier, o link vai estar tanto aqui embaixo quanto também nos cards de camisetas que passam abaixo do vídeo. É só você clicar e ir direto para o site, aproveitar promoções, frete grátis para o Brasil e várias outras oportunidades incríveis que acontecem de tempo em tempo por lá, loja.com.br/Gabi_Xavier. Bem, gente, olha só. A gente já fez vários vídeos por aqui, já conversamos sobre a terceira temporada, mas o terceiro episódio me chamou a atenção por outro motivo. A gente teve finalmente uma sequência maior de luta, tivemos o enfrentamento do Garou contra 2 outros monstros, principalmente. Essa foi a maior demonstração de luta até agora da temporada, e realmente, as críticas não ficam para trás quando a gente analisa também estas cenas. Foi uma luta no mínimo medíocre, no sentido literal da palavra, mediana, com algumas questões a mais preocupantes, como loops de cena que se repetiam, não tanta movimentação, não é aquele tipo de coisa que você vai assistir como era a saudosa primeira temporada de One Punch e vai encher os olhos. Entre tantos animes de boas, excelentes lutas que saem mensalmente, trimestralmente, o ano todo, a cada ano, especialmente nos tempos mais recentes, é muito complicado você ver que uma história que promete tanto como One Punch, que tem tantas lutas, apresenta uma luta de um personagem importante e a luta é, no máximo, mediana. Também foram observadas algumas outras questões importantes. No promo vídeo, o vídeo promocional que já saiu há um ano, nós tivemos um pedaço exatamente dessa luta do Garou e já aparecia ele lutando numa sequência que era melhor do que esta que a gente viu no episódio 3, lançado oficialmente. E desperta várias dúvidas. Por que isso aconteceu? Eles não quiseram pagar o animador pelo uso da animação ali no anime? Tinha alguma questão dessa, já que o trabalho já foi feito, não era só pegar a cena e reutilizar? Porque, por exemplo, o momento em que o Garou se defendia e dava um golpe no Bug, num dos monstros, isso não entrou no anime em si? Porque em outro momento do mesmo episódio em que a gente tinha pelo menos o Saitama no passado, quando a gente estava vendo o Dr. Dinos falando sobre quebra de limitador, todas essas coisas que a gente vai comentar aqui também, existia um close no Saitama do passado e ele tinha uma respiração, uma animação naquele seu rosto em close-up num flashback, porque aqui, neste momento, o que existia no promo vídeo não existe mais. É só uma cena estática, como vários outros quadros estáticos que aparecem desde o primeiro episódio, que tem apenas algumas movimentações na tela de zoom, zoom in, zoom out, um passeio da esquerda para direita para esquerda. O que você vai ver pela internet as pessoas citando como still, exatamente as imagens estáticas de uma animação, recheiam essa temporada de One Punch até agora e frustram cada vez mais as pessoas. E elas não aparecem, infelizmente, apenas em cenas de transição. Eu fiz um vídeo recente comentando como a culpa disso é muito maior do que você simplesmente direcionar a um diretor, a um animador ou até mesmo a um estúdio, A gente tem que falar um pouquinho mais de quem fez as decisões primárias de para quem iria aquilo, por quanto tempo, por quanto dinheiro. Se vocês quiserem, eu acho que é um vídeo bem importante de trazer essa discussão. É um dos últimos que saiu na playlist do canal e na playlist de One Punch. Mas aqui o que a gente precisa constatar é que como resultado realmente não tá legal. A gente tem, por exemplo, neste episódio, a adaptação de um único capítulo, capítulo 89 do mangá. Num momento em que a gente ainda tem uma luta, na verdade uma luta e um pedacinho de outra sequência de ação num mesmo episódio, num anime que é também sobretudo de ação, com cenas rápidas de comédia, mesmo que consideremos que existiu um grande diálogo, explicações e contextualização no começo do episódio, no momento em que a gente tem a conversa do Zumbi Man com o Dr. Dinos, ainda assim um
capítulo para um episódio mantém a média de adaptação de One Punch terceira temporada muito baixa. Então isso é algo que a gente tem que adicionar como preocupação, porque vai além de qualquer dessas questões de animação que eu vou dizer para vocês aqui, tá, gente? Eu acho difícil que tenhamos grandes momentos que vão fazer um grande plot twist na sua cabeça, e você que tá criticando e odiando, de repente vai passar a amar. Se você, como eu, resolver continuar assistindo essa temporada, o mais saudável para sua mente e para o seu coração é você abstrair, eventualmente reclamar, dizer o que não tá bom. Eu acho que críticas construtivas, ou mesmo às vezes um pouquinho ali, né, negativas, da forma equilibrada, elas são normais e justas para quem tá ali como fã, como consumidor, beleza, mas a gente tem que aceitar que muito melhor que isso provavelmente não será. Então tentemos tirar o máximo de bom que tem nessa temporada, porque pelo menos assim eu prefiro. Não dá pra gente ficar toda semana apenas sofrendo. E eu abri esse vídeo com o sofrimento, com o que não tá bom na temporada. Mas a história, por mais que ela careça dos seus ápices de ação, que são, sem dúvida, grande ponto focal, importante no roteiro de One Punch, numa narrativa ideal como um todo que adapta essa história, ainda assim a gente tem as cenas de comédia, que eu concordo que o timing, os efeitos sonoros, a trilha sonora não tá dando aquele punch de risada e de comédia como poderia ser, mas também não elimina completamente o efeito positivo da história como um todo. A gente tem o Saitama ainda sendo um peso de comédia maravilhoso, ainda nessa temporada, ele tá tendo principalmente essa participação até então. Ele é este protagonista e eu acho que a história tá caminhando devagar, muito mais devagar do que idealmente nós poderíamos aqui desejar, falar e pretender para One Punch, mas ela tá caminhando. E é uma boa história, pelo menos assim eu acho. O episódio, ele abre bem naquele ponto em que o Garou estava sendo confrontado por dois monstros da Associação de Monstros que o perseguiram. Não era para matá-lo, mas eles estavam muito a fim de fazer isso, especialmente um deles. O Estripador Real, ou Royal Reaper, ele tava com sangue nos olhos, realmente querendo acabar com o Garou, até porque para eles é um pouco ultrajante, sabe, um pouco ofensivo que um ser humano se considere um monstro e ache que ele tem qualquer condição de fazer parte do clubinho deles. Ainda mais que eles chegam lá com uma criança, o Tario, que por acaso é um garoto que o próprio Garou tem um certo afeto, uma história, digamos assim, e ele ameaça a vida do garoto. E o Garou, ele tá ali não só para se proteger, mas para proteger o garotinho também. Ah, para se provar monstro, você tem que levar a cabeça de um herói. Até aí, dá para se pensar. Ah, para se provar monstro, você tem que acabar com esse garotinho. Aí não. Então a gente tem esse personagem que se coloca numa posição de herói, ainda que ele seja caçado como um monstro. E ele acabou de levar um socão do protagonista, né, do Saitama, que foi sem querer, na verdade, o Garou foi atrás dele porque ele era um herói, o Saitama tava só lá tentando fingir que foi atrás do outro cara que era caloteiro, e o Saitama que saiu pra procurar o Garou e parou um pouquinho pra comer, ele achou o Garou, ele acabou com o Garou e nem percebeu que fez isso. Então o Garou, que já estava debilitado antes, que levou um soco do Saitama depois, ele foi lutar com esses monstros pra proteger o garoto, sobretudo, e existe essa luta numa sequência, infelizmente, muito abaixo do que a gente esperaria. Eu ainda tinha esperança que eles colocassem um pouquinho mais de trabalho aqui, e em comparação a muitos outros momentos, existiu sim um certo trabalho a mais dos animadores, do que eles conseguiram entregar, mas ainda assim muito abaixo do que a gente classificaria como bom. Ok, ainda existiu um aproveitamento, existiram cortes na luta, existiram loops ou reaproveitamentos de cenas, até mesmo de estilos, né, de cenas estáticas no episódio como um todo, mas a luta acontece. E o Garou até estava dando trabalho para esses monstros, muito mais do que eles imaginaram, mesmo que ele não estivesse no seu auge ali de força e já com o corpo debilitado se recuperando. Comeu pra caramba, mas ainda estava cheio de dores, cheio de problemas, e pensando no garoto que estava fugindo, de repente o garoto tá ali. Na verdade, um dos monstros que ele acabou nocauteando durante a luta com o Metal Bat, ele volta pra se vingar do Garou e ele particularmente ali tá com um menininho ameaçando e o Garou fica meio desestabilizado, pra você ver que ele não é frio, ele não é calculista, ele vê o garoto sendo preso e ele fica preocupado com isso e diz, olha, ele não tem nada a ver com o nosso problema, com a nossa questão aqui, e ele causa uma abertura.
uma brecha de ataque, e aí vem o Estripador, né, o Royal Reaper, e acaba com ele. Vários cortes num instante, o Bug chega e fala, não, peraí, o outro monstro não era pra acabar com o Garou, né, o Gero falou que não era pra eliminá-lo completamente, não deu tempo. Ele realmente faleceu. E o que acaba mostrando ali é o seu corpo realmente desfalecido numa poça gigante de sangue e imóvel. O garoto ele é levado, sequestrado junto com o filho de um dos bambambãs, né, os caras grandes da Associação de Heróis, e ele é preso. Não é torturado naquele ponto, porque o próprio Gero diz que não dá pra perder tempo com essas coisas agora, deixa ele preso porque a qualquer momento estão mapeando o nosso local aqui de monstros, a Associação de Heróis vai chegar, vai invadir com os heróis de rank S, e o episódio em si termina mostrando que esses monstros estão se preparando, monstros de nível altíssimo. Aí agora fazendo um flashback, né, voltando um pouco pro começo do episódio, eu acho que tem duas coisas muito relevantes. Primeiro, que o começo do episódio, a gente vê o Zombie falando da Casa da Evolução, da sua própria história, vínculo e interesse nisso tudo, mas não é importante nesse ponto por causa dele. É porque esse diálogo dos dois, dele com o Dr. Dinos, discute com o final do episódio e na própria trajetória do Garou como um todo. O que é um grande herói, um grande monstro, as diferenças que existem, inclusive, entre monstros e a diferença que existe entre todos esses e o Saitama. Porque a Casa da Evolução perdeu sentido não só porque ela foi destruída por um cara com um soco, que acabou com o mais forte de todos os experimentos com um soco, mas porque, entre todos os experimentos e ciência e tentativas, o cara mais comum, que ele nasceu comum, ele não nasceu superdotado ou com capacidades que o colocavam à frente dos outros, não. Com esforço normal, ele conseguiu atingir o ápice da sua força, ou melhor, quebrar o seu limitador. Aquilo que faria com que um ser humano atingisse o auge da sua força ou uma grande potência absurda e não caísse naquele ponto em que ele perdesse sua própria consciência, a humanidade. Ele não teve danos colaterais? Ele teve. Ele ficou careca, eu acho maravilhoso, porque o dano colateral dele, que deixa ele triste pra caramba, também é o fato dele ficar careca. E não só isso, o vazio existencial dele conseguir derrotar vários adversários com um soco e o seu próprio propósito se perder no meio disso. Cadê o grande desafio? Ele não consegue se sentir útil se tudo que ele faz é um instante e resolveu. Pronto. Fora isso, o Zombie fala, não, mas eu conhecia alguns outros caras fortes como esse, os heróis. O Dr. Dinos fala, não, existe uma diferença. Os heróis, eles são pessoas, né, que surgiram com uma grande capacidade, muito fortes ou muito inteligentes e desenvolveram aquilo, ou nasceram com poderes sobrenaturais, ou se desenvolveram com equipamentos cibernéticos, como é o caso do próprio Genos. Existem os monstros que surgiram de sentimentos muito negativos que cresceram, como senso de inferioridade, agressividade reprimida, ou aqueles por causa de alguma poluição, contaminação, ou os monstros nativos, como aqueles que surgiram no começo da história dos alienígenas, da galera do fundo do mar, esses que já eram monstros por si só e inimigos naturais da humanidade, mas todos esses, dos dois grupos, eles não categorizam um ser que quebrou um limitador, eles são seres muito fortes. Então até aqui, o que a gente tem de conhecimento é que o Saitama é fora da curva. E quem é o Saitama? É o cara que nesse episódio, ele surge em casa, com todo mundo preocupado porque ele saiu pra encontrar a associação de monstros e Garou e não sei o que, vai demorar pra voltar, e ele volta despreocupado e arrasado, e todo cheio de sangue, porque ele enfrentou o Garou? Sim, ele enfrentou o Garou, mas não foi isso. Ele enfrentou um monstro chegando em casa, que por que será que ele, na sua cidade Z, sempre encontra monstro o tempo todo? E ele não estava abalado sequer por isso. É porque ele, infelizmente, perdeu a carteira e passou pelo maior constrangimento e situação péssima da sua vida, que ele precisou fugir como um próprio caloteiro. Para perseguir o outro caloteiro, que era o Garou, e ele não sabia, para disfarçar o seu equívoco, né, a sua transgressão, ele acabou deixando o repolho para trás. E quem chega na sua casa com o repolho e pé da vida porque ela precisou pagar a conta, porque comeu a batatinha que o Saitama espertamente pediu? A própria Fubuki. Depois o Dr. Kuseno chega e Genos, ele mandou o King lá para enfrentar uma força que estava chegando muito rápido, porque afinal de contas tinham dois ali idosos desestabilizados, machucados, a Fubuki que não tinha condições, não tinha força de vencer, ele que estava ainda em pedaços, e o Saitama que, coitado, estava com a mente totalmente desequilibrada, mentalmente abalado, porque perdeu a carteira. Então veja que essa sutileza de humor que às vezes sequer a história dá uma pausa para você rir, a fala cômica só passa, isso ainda tá lá. Eu sei que é com vários quadros estáticos, eu sei que é muito abaixo do que a gente esperava, mas o esforço dos atores, o trabalho
trabalho de voz e mesmo o roteiro em si, ainda que adaptando da forma mais abaixo possível do que a gente poderia esperar, ainda assim, existe qualidade aqui. Pelo menos pra mim, existe aproveitamento. E aqui, como fã, eu estou tentando tirar o positivo exatamente pra eu não ficar consumindo um negócio, assistindo toda semana pra sofrer. Essa não é a minha intenção na vida. A gente tem muito sofrimento diariamente pra precisar sofrer com um anime que a gente escolhe assistir. Dito isso, existe ainda o momento do Saitama, ainda continuando a sequência de comédia maravilhosa, em que ele quer expulsar todo mundo, o apartamento tá cheio, chegou o cientista ali querendo conhecer finalmente o mestre do Genos e ele, tá bom, prazer, agora vambora, né, tá muito cheio aqui, vambora, e aí ele oferece uma Wagyu, né, uma carne toda premium do Japão, e ele fala, ah, querido, pode ficar, vamos aqui conversar, o resto, ó, vamos embora. Então, como não aproveitar este momento? Eu, pelo menos, ainda consigo. A história se desenvolve nesse equilíbrio ou desequilíbrio proposital entre essas duas partes. O drama do Garou, toda a parte mais sangrenta, o sequestro que acontece, os monstros se preparando, a iminência de um ataque, do que vai acontecer, se os heróis Rank S vão se envolver o suficiente para conseguir acabar com os monstros, ou se eles estão preparadíssimos e não vai dar bom, e o próprio Garou, que foi confrontado, que foi derrotado e terminou o episódio com um dedinho se mexendo. Gyorogoro não pareceu nem um pouco abalado com o Garou ter sido derrotado, mas será que ele sabe que esta derrota não foi o fim? E se não foi o fim, o cara que parecia ser o promissor novo deus dos monstros, ele vai entregar alguma coisa depois de ter sido derrotado aparentemente até que fácil? Existe muito ainda o que acontecer. Eu diria que o episódio 5 dessa temporada, se o ritmo não desacelerar demais, 5 ou 6 vai ser um divisor de águas, pra gente ver realmente se a temporada ficará nesse meio termo ou se ela conseguirá subir junto com um ápice que vai ascendendo cada vez mais a partir de então, neste momento, nesse arco de One Punch. Em geral, essas foram as impressões do episódio, com decepções, frustrações e coisas um pouco mais positivas que eu tento sempre trazer para vocês. Deixa aqui embaixo os comentários sinceros de vocês, sem filtro, mas com respeito um ao outro, eu sempre peço isso, porque eu sei que é um negócio que inflama corações, eu tenho visto vocês nos comentários de todas as redes, mas eu confio que a gente consegue ser um pouquinho racional e discutir, mesmo que sobre algo potencialmente ruim, com um pouquinho mais de carinho. Espero vocês em todos os próximos vídeos e para isso se inscreva aqui no canal para não perder nenhum deles. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!